Flávio, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Pois então, Flávio Pereira de Souza. A gente gostaria que você contasse para nós a sua vida aqui em Emorés, como que foi desde o seu nascimento, seu crescimento. Olha, eu nasci no ano de 1969, num bairro pequeno aqui de Imoré, chamado Barra do Munhuaçu. Meus pais tinham muita dificuldade e trabalhavam muito. A minha mãe, ela era vendedora ambulante Sim, para ajudar meu pai. Meu pai sempre foi um trabalhador honesto, mas o trabalho dele era de ser aprendiz de sapateiro. aprendiz de Então ele sapateiro. trabalhava com um sapateiro muito conhecido aqui em Moré, chamado Cirineu Hipólito. Ele Sim, era funcionário do Cirineu e lá ele aprendeu a profissão. E depois ele montou sua própria sapataria e foi trabalhar. Enfim, e eu morava na Barra do Manhuaçu e lá havia um senhor com uma família, chamava Liberato. E muito conhecido esse senhor na Barra do Manhuaçu. E a gente morava do lado da casa dele. Então eu vivia muito dentro da casa desse moço e de forma que eles ajudaram a me olhar, as filhas, tanto é que as filhas hoje tudo ainda me conhecem, tudo. E depois com o tempo a gente mudou para o bairro da Igrejinha. igrejinha. É. E meu pai tinha uma sapataria e tinha um bar, as duas coisas juntas. Ali em frente ao seu Américo Torres, que também era um morador antigo de Emorés. Sim, E ali a gente foi sobrevivendo com o meu pai tendo essas duas funções. Uma hora ele estava no bar, a hora ele estava na sapataria. Minha mãe ficava muito no bar e ele trabalhando. As duas coisas eram era no perto, mesmo local? perto, perto. Ah, perto. Praticamente juntos ali. Sim, E ali eu lembro que tinha um senhor que tinha um armazém ali, um açougue ali perto, grande, que criava porcos, que ficava ali. E eu ficava muito junto desse moço, sim, o Sebastião, que é pai do Edmar, cabeleireiro, pai do Edinho, que trabalha no Banco do Brasil, é que era o que trabalhava ali. sim, E a gente ficava muito ali. E esse moço, ele, dono daquilo ali, ele me conduzia junto com ele, aonde ele ia. Ele gostava muito de política, era o Joaquim de Melo. sim. E aonde ele ia, ele sempre me carregava. Eu lembro que eu chegava da escola à tarde e minha mãe tirava a minha roupa e eu ficava só de cueca. E às vezes ele me pegava, ia parar comigo em Conceição do Capim, naquelas campanha política, comício. Entendeu? E ele sempre tiveram um carinho especial por mim. E sempre cuidavam de mim. A esposa dele, a dona Maria, que até hoje é viva, mora do lado da casa da minha mãe por coincidência. As duas são muito amigas lá, ficam conversando. Então eu vivi assim uma infância com muitas dificuldades Sim, financeiras, né? O meu pai sempre foi lutador e depois ele conseguiu transferir essa sapataria dele aqui para o centro e com o tempo ele começou a trabalhar de garçom à noite e sapateiro durante o dia. Então ele tinha essas duas profissões, entre aspas. Durante o dia ele exercia essa função de sapateiro na própria sapataria que ele já tinha sim, montado. Ele conseguiu colocar até um empregado. E à noite ele trabalhava como garçom na pizzaria, churrascaria Dips que era. E também tinha uma pizzaria, né, chamava pizzaria, acho que Casa Grande, que era do Volmer Sattler, morador antigo aqui também. Sempre foi assim. Mas o meu pai foi muito lutador, né? Ele conseguiu muitas coisas que ele almejava, ele conseguiu trabalhando, sim. honestamente, nessas duas profissões. Saía de casa às 7 horas da manhã e às vezes chegava em casa 2 horas da manhã, porque trabalhava até certa hora na putaria, tomava um banho e entrava como garçom e trabalhava a madrugada dentro. Então, assim, minha infância foi uma infância alegre. Eu não tenho do que reclamar.
né? Apanhei muito, naquela época a gente apanhava muito, fazia muita arte, tomava banho no rio, né? E quando eu chegava, às vezes tomava banho no rio, tirava a roupa todinha para não Sim. descobrir. Mas quando você chega em casa, né, tem um segredo de mãe, né? Ela corria o dedo no braço da gente assim, aí ficava russa, ela sabia que você tinha Sabia tomado na banho, hora os e detalhes. aí eu tomava um couro, mas no outro dia eu ia de novo. E tomava outra coça, e essas coisas de criança, coisa de Sim. adolescente, que não tinha como mudar. Eu gostava muito de jogar bola, né? É, Pedro Brajo, que filho do seu Moacir Brajo, gostava muito de montar time de futebol de jovem, de criança. E a gente tinha os timezinhos que disputava, né, alguns campeonatos, e eu fazia parte desses campeonatos, né? E eu me lembro que eu tinha uma dificuldade de participar dos jogos, porque os jogos às vezes eram no horário do culto na igreja. No mesmo E horário. aí eu era doido para poder ir jogar bola, mas minha mãe não deixava. Eu tinha que fazer o culto primeiro na igreja, era da igreja batista, né? Ah, sim. Então domingo de manhã era o campeonato. E o campeonato era ali onde era desvale, tinha um campo ali, e naquele campo não tinha grama não, era terra batida. E ali É ficava terra batida. fervendo de gente para ver a gente jogar bola. E a igreja batista era a igreja batista central, lá na igrejinha, do lado, perto da onde era o campo. Então eu na igreja, É aquela que é ali perto da Desvale mesmo? e eu na igreja não tinha atenção em nada que estava acontecendo na igreja, porque eu ouvi os gritos lá do campo, Tava doido doido para querendo ir pro acabar, jogo. que o pastor acabasse o culto logo, porque eu tinha que. Sim. Entendeu? Então quando ele acabava ali, eu já saía correndo e não tinha esse negócio de chuteiro, não tinha negócio não, era só um calção, uma camiseta e pé no chão. Então da igreja mesmo eu já corria para lá. Então essas coisas aconteceram muito, eu tinha muito isso, entendeu? E depois começou a vida de estudante, né? Você começa a estudar, né? Com maior interesse, estudei no grupo da igrejinha, lá tinha dois tipos de grupos, né? Era o grupo velho e o grupo novo. Onde é o Américo, né? Porque o grupo velho era um grupo de lata que tinha do lado. E o grupo novo era um grupo do lado, mas era a mesma escola. Só No que mesmo local. chamava grupo velho e grupo novo, porque um era todo de lata, de zinco, e o outro. Então eu estudei Ah, ali, daí quando eu mudei para o Colégio das Irmãs, meu pai me conseguiu transferir para o Colégio das Irmãs, Colégio das Irmãs é onde é onde é a Unipac a hoje. Unipac, né? Só que ali era um colégio das irmãs, quem administrava eram as irmãs, Ah, entendi. né, umas freiras. Né, e quando eu consegui ali, era assim, como se eu tivesse saído, vamos colocar para você assim, de um Fusca e entrado num Corolla de escola. De tão alto nível que era a escola. Porque ali a exigência era muito grande. E assim, não estudava qualquer um no colégio das irmãs, Sim. entendeu? Era assim, os que tinham condições financeiras, eram os melhores, né, em suma, eram os que tinham um poder aquisitivo Sim. melhor. E eu não tinha isso, mas eu consegui entrar lá, meu pai conseguiu, né, me colocar lá. Entendeu? Mas era muito difícil. E eu vinha de um colégio, eu vinha de uma escola que não tinha um ensino tão reforçado. Então quando eu cheguei cá eu tinha muita dificuldade. No início, Né? então. E aquelas irmãs era o seguinte, você só passava de ano, apesar de todo o estudo, tudo acontecendo, você só passava de ano se você, no final do ano, prestasse para ela uma leitura de um texto e a tabuada todinha. Senão você não passava. Você podia ser o melhor aluno. Você chegasse na Sim. frente de uma irmã, a irmã Carmen. A irmã Carmen que chamava. E tinha outras irmãs, mas aqui que se destacava era a irmã Carmen. E a irmã Carmen sentava na sua frente, igual nós estamos nós dois aqui, e pegava, lê aqui. Era Você meio que um tinha que resumo do ler, ano, né? você tinha que ler respeitando vírgula, pontuação, tudinho. Se você errasse, você não passava. E a mesma coisa, agora vamos para a tabuada. A gente começava a te fazer as perguntas de tabuada, você tinha que responder, senão você não passava. Então as coisas eram assim, eram diferentes. Né? Hoje em dia tudo mudou, tudo muito fácil, tudo muito prático. Né? Mas então eu estudei e dali eu fui estudar no ginásio estadual. E quando eu cheguei no ginásio estadual, eu tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. Para fazer lá o primeiro ano, que eu já nem lembro como é que era mais, eu sei que a gente estudava, depois tinha 3 anos de um curso, né,
primeiro ano, segundo ano de científico, de magistério, era coisa assim. Aqueles 3 primeiros períodos, e depois começar a primeira série, segunda série. Eu sei que era um período mais ou menos de uns 7 anos ali. Uhum. E eu cheguei ali com 13 anos de idade. E já com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Trabalhar. Minha mãe conversou com o Paulo Ferreira. Hoje todo mundo fala o Paulo da farmácia. Que até semana passada trabalhava comigo na farmácia do mesmo jeito. Saiu semana passada. Né? Não quis mais, né? Venceu o tempo dele. Na trabalhou mesma farmácia que você trabalha atualmente. Conversou com ele e ele arrumou uma vaga para mim vir trabalhar na farmácia ali, de varrer o chão, de arrumar uma prateleira e ficar ali. Só que eu estudava durante a parte da manhã. Então eu tive que conseguir, eu comecei a trabalhar de meio-dia para tarde. Eu tive que conseguir uma autorização dos meus pais e do Paulo, que era o gerente da farmácia na época, pedindo ao diretor da escola para me estudar à noite, porque eu não tinha idade para estudar à noite, por causa do trabalho. E isso aconteceu, ele liberou, eu saí da parte da manhã e fui estudar à noite e comecei a trabalhar o dia todo. Então eu trabalhava e estudava com 13 anos de idade. E eu trabalho nessa mesma empresa até hoje. Até hoje. Eu tenho 38 anos que eu trabalho na mesma empresa. O Paulo Ferreira trabalhou comigo a vida toda. Ele foi quem me ensinou. Quando você entrou, ele já estava lá. Ele é que me colocou lá. Ele me ensinou a trabalhar, ele me deu uma oportunidade, juntamente com o dono da farmácia, que se chama Sr. Fernando Victor Moreira, que é o dono até hoje. Sim. E durante todos esses 38 anos, eu trabalhei ali. Tudo que eu consegui na minha vida até hoje foi ali. Eu devo primeiramente a Deus, meus pais, ao Paulo, ao seu Fernando e aos colegas de trabalho, ao trabalho que eu... Sim. Então, 38 anos que eu trabalho no mesmo lugar. Eu nunca trabalhei em outra empresa. Eu só trabalho ali. Não estou aposentado ainda, porque na época que eu tinha 13 anos, a gente não ligava para essa questão de assinar carteira, de menor aprendiz. Eu trabalhei 8 anos sem assinar carteira, senão eu já estaria aposentado. Então eu trabalho até hoje nessa mesma empresa. Casei, tenho 2 filhos, um filho já está casado, já foi embora para casa dele. A minha filha mais nova tem 11 anos de idade. Eu tenho 30 anos de casado. Trabalho na mesma empresa e tudo que eu consegui na vida até hoje, eu consegui trabalhando ali. E depois de um período de 14 anos que eu tinha parado de estudar, a faculdade aqui de Moraes veio para aqui uma faculdade Unipac. Eu passei em frente àquela faculdade e olhei e falei, eu vou fazer um vestibular para ver no que dá. Fazer um teste. E tinha 15 anos, 14 anos que eu tinha saído da escola, eu nunca tinha largado livro, não sabia de nada. E eu entrei lá querendo fazer a minha inscrição num curso. Os cursos que tinham eram poucos, eram acho que 4 ou 5 só, e entre eles tinha administração de empresa. No meu caso seria o melhor para mim. Eu fiz a minha inscrição ali. E no dia da prova eu fui para lá com a cara e coragem. Não tinha estudado, não sabia nada. Peguei aquele monte de questão de vestibular, que eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. E fui respondendo dentro daquilo que eu sabia. Um pouco você joga ali que você na lembrava. sorte. E eu sei que era 100 vagas naquele curso. Não, 50 vagas naquele curso. E eu fiquei em 47º lugar. 47º. Ou seja, eu tinha passado. Quase lá na rapinha, mas eu tinha passado. E eu fiquei muito alegre com aquilo. Falei, meu Deus. Falei, vou fazer faculdade. Até então eu nunca tinha tido condições de fazer faculdade. Meu pai, eles não tinham condições de pagar isso tudo para mim. Eu não tinha perspectiva de fazer uma faculdade, de ter um curso superior. Com essa vinda da faculdade para Aimorés, surgiu essa oportunidade, porque aqui a gente não tinha, todo mundo ia estudar colatina. Aí então parou o Colégio das Irmãs. Não, o Colégio das Irmãs tinha saído há 14 anos. Ah, sim, o Colégio das Irmãs já não tinha parado. mais. Não, já não tinha mais. Ali já era
já era uma escola que estava sendo usada como escola pública. O prédio tinha sido alugado para o Estado e era uma escola pública. Ah, o estado que tinha alugado. Até tempos atrás funcionava como uma escola pública. Que eu cheguei a estudar no tempo de irmãs e depois virou uma escola pública. Ah, você já estava casado quando você começou a faculdade? Sim, sim. Aí comecei a fazer faculdade já casado. Né? Já estava casado, já tinha um filho. E comecei a fazer faculdade. Muito difícil, porque tinha 14 anos que eu já não estudava mais. E você encarar uma faculdade, eu me lembro que tinha dias de prova que eu tinha que fazer no outro dia. E eu não tinha como estudar durante o dia porque eu estava trabalhando. Então eu Sim. chegava em casa 11 horas da noite, no dia anterior, eu estudava até 2, 3 horas da manhã para fazer uma prova na noite seguinte. Quando era a prova do tal do Mecenas, então, né, não tinha... Mecenas era o quê? Professor de matemática, né, de matemática financeira. Então essas provas exigiam mais. Matemática financeira, matemática, tinha economia, tinha isso tudo. Então, nesses dias eu ficava até 2, 3 horas. Eu lembro que a minha esposa levantava da cama, você tá louco, vai dormir. Eu falei, não posso, tem que estudar, porque amanhã eu preciso fazer prova. Então, eu levei a sério a faculdade. E aos trancos e barrancos, passei o primeiro ano, passei no segundo, terceiro, quando chegou no quarto ano, eu consegui vencer os 4 anos. Eu fiz uma faculdade com muita dificuldade, mas eu tenho um curso superior, entendeu? Eu tenho um curso, eu sou formado em administração de empresa hoje, então Sim. eu exerço essa função dentro do meu trabalho, porque apesar de trabalhar dentro de uma farmácia, eu estou mais na área administrativa. Os donos da farmácia, eles não vêm aqui, eu sou responsável. Então eu tenho uma administração para poder gerir e passar tudo para eles. Eles moram em Vitória, ficam anos sem vir aqui, tudo. Hoje em dia tem a facilidade de informática, eles sabem de tudo, né? 24 horas, através de informações de internet, de transmissão de dados, mas a responsabilidade é minha. Isso tudo a gente veio vivendo ao longo dos anos. A minha esposa me ajudou muito, né? Ela aceitou essa condição, me ajudava, me auxiliava muito, entendeu esse propósito, né? Tanto é que ela queria que eu fizesse outra faculdade depois que veio farmácia. Não, agora você foi, não aguento, eu não tenho mais condição para isso. Não, faz de novo. Eu falei, não faço, chega. Então eu não quis fazer mais, mas a oportunidade está aí, só que o tempo passou, né? A idade chegou. Não é mesmo a mesma idade que eu tinha mais quando eu fiz a primeira faculdade, já com muita dificuldade, mas agora eu não tenho mais, acho que não tenho mais estrutura para enfrentar mais 4, 5 anos de estudo durante a noite, de pressão psicológica, devido já a uma pressão que eu tenho muito grande no setor de trabalho. Hoje, eu faço parte de uma igreja, que há 20 e poucos anos já estava casado. Quando eu comecei a frequentar sozinho, sem a minha esposa, a Igreja Cristã Maranata. Depois, com o passar dos anos, a minha esposa veio. E hoje eu tenho um compromisso, além de trabalho, família, eu tenho um compromisso muito grande, porque eu sou um pastor da igreja. Sim. Então eu tenho 2 igrejas que eu sou responsável. São 130, 140 pessoas mais ou menos nessas 2 igrejas que eu sou responsável como pastor. Eu tenho que zelar por essas pessoas, as dificuldades delas, elas me passam. Tem toda uma estrutura, né, de pessoas que a gente lida, né, que um pastor passa a saber, passa a vivenciar. Então, além da parte de trabalho, de família, tem isso. Então, assim, eu não tenho mais condições de encarar uma faculdade, estudar mais. Então, não achei viável fazer mais. E durante esses anos todos, 52 anos de vida. Sim, 52 anos? Trabalhei muito,
estudei, entendeu? Eu fui aquele que brinquei de carrinho de rolimã. Eu fui aquele que tomou banho na chuva, na calha, já tomou banho no rio, entendeu? Eu fui aquele que apanhou muitas vezes porque comia castanha e os dentes escureciam. E a minha Aham. mãe me pegava, entendeu? E me batia porque os dentes estavam escuros. Deu comer castanha, eu não ligava para aquilo, eu comia de novo, apanhava de novo. Eu adorava quebrar a castanha e comer uma partezinha branca, chamada de coquinho. E na época tinha Então, muito aqui. tinha. Eu acho que Entendeu? carrinho de rolimã tem criança que nem conhece, Nem né? sabe o que que é isso. Não sabe o que que é isso. Na Entendeu? época, no caso, você tomava banho no rio. Não tinha hidrelétrica ainda não, né? Não, era o cais quebrado, filho. Ah, era o cais quebrado. É, lá na igrejinha, porque tinha esse cais aí, lá em cima, né, vinha o córrego lá, e aí aonde já dava vazão lá, chamava cais quebrado, era ali, Ah. né, chamava cais Como é quebrado. que é? É aquele rego que passa perto do Biribas ali? Isso, ali Ah. aquela água dava vazão para entrar no rio, aí Tinha uma eles tiveram, quantidade maior de água aí ali, né? tiveram que quebrar o cais para a água passar ali, Ah. aí chamava cais quebrado, ali Ah, que, sim. que era a festa. E tinha quase ninguém na época morando na Ali Barra não, ainda. não. Ali não tinha. Ali, né? Ali que era a maioria dos coros que eu tomava era ali, porque minha mãe ia me buscar lá. Então eu fui aquela criança assim que brincou disso tudo. Eu brinquei de peão, eu brinquei de bolinha de gude. Entendeu? A gente brincava de pique à noite, entendeu? A gente brincava de futebol. Eu tinha meus amigos, né, que a gente tinha marcadas peladas, tinha então hoje em dia a gente não vê isso, não tem Você, nada disso. como podem ver, você foi uma criança e teve uma convivência muito boa fora de casa, né? Fora de casa. Enquanto muitos hoje só ficam dentro de casa. Passamos por, eu e minhas duas irmãs, eu tenho duas irmãs, passamos por momentos difíceis, separação dos pais, aconteceu, sofremos muito, mas vencemos, passamos por isso também, né? Então, assim, sou morador de Emorés, nasci aqui em Emorés, fiquei 2 anos e meio fora, trabalhando na mesma empresa, tinha farmácia do mesmo patrão em Vitória. Eu fui pra lá, fiquei 2 anos e meio lá, mas trabalhando na mesma empresa, pelo Você mesmo teve o patrão. desejo de voltar ou você teve algum desejo de ficar lá? Olha, eu nunca gostei de cidade grande, porque a gente viveu a vida toda aqui, então aquilo lá pra mim era muito difícil. Mas morei sozinho, aprendi muito lá, né? Serviu de uma escola. Eu fui morar, aprendi a cozinhar, aprendi a lavar roupa, aprendi a tomar conta das minhas coisas sozinho, né? Porque eu morava sozinho, né? Com o tempo apareceu um outro rapaz, a gente começou a morar junto, as coisas acontecem que a gente tem coisas que Deus faz que a gente não sabe. Esse camarada que foi morar comigo hoje é casado com a minha irmã. Sim. E a gente ficou morando junto lá 2 anos e meio, lutando. Aprendi muita coisa, apanhei muito, sofri muito. Mas em determinado tempo, que eu tinha saído daqui já há 2 anos e meio, meu patrão me liga numa certa noite e fala: Flávio, eu tô precisando que você vá lá em Morés. Na farmácia lá, o Luiz, funcionário antigo, tinha também aqui, que ele chamava de Ligueta. Ligueta. Chamava Luiz Campos. Mas ele tinha um apelido de Ligueta. Todo mundo conhecia ele como Ligueta. O Ligueta tinha sofrido um acidente de moto, tinha morrido. E o Paulo tinha caído e tinha quebrado o braço. E eles estavam precisando de um socorro na farmácia porque tinha 2 fora. Ele falou: eu preciso que você vá para Emorés e fique dar um socorro lá. Como eu trabalhava para o mesmo dono, Você para o veio. mesmo patrão, ele só me tirou de lá e mandou vir para cá para ficar uns 3, 4 meses aqui. E eu vim. Viu? E eu comecei a trabalhar aqui de novo, já tinha conhecimento, já conhecia todo mundo. Comecei a trabalhar de novo para ficar uns 3, 4 meses. E o meu pai, naquela época, estava trabalhando de sapateiro e garçom do mesmo jeito. Ele ainda não tinha mudado, né? Então, no caso. Não tinha descido cá pra baixo e tava trabalhando aqui. A gente já estava morando perto da igreja Assembleia, uma Perto da casa igreja na beirada da Assembleia. linha ali. Né? A gente já estava morando ali. Entendeu? À beira da linha, a gente tava morando numa casa ali. Ele ainda era sapateiro e trabalhava de garçom à noite, do mesmo Já jeito. tinha se separado? Estava em processo de separação. Processo de separação. Foi nessa época que a coisa aconteceu. E ele comprou um trailer desses de fazer sanduíche
e esse trailer estava jogado num quintal lá, guardado. E nessa época que eu vim de Vitória, eu comecei a pegar esse trailer, limpei, coloquei ele dentro do quintal. Ele estava completo, ele tinha uma chapa, ele tinha um congelador, ele estava completo. E eu inventei de abrir aquilo à noite. Comprei uns bifes de hambúrguer, uns pão, e abri aquilo à noite. Ali, coloquei uma lâmpada assim, dentro do quintal da minha mãe mesmo. E meu pai foi trabalhar de garçom, e eu à noite ali, não tinha nada pra fazer, abri aquilo. Por sua conta, no caso. Sim. E as pessoas começaram a ir pedir sanduíche. Eu nem sabia fazer sanduíche direito. E aquilo começou. No outro dia, eu tinha comprado 10 pães, os 10 pães acabaram. No outro dia, eu comprei 20, de 20 foi para 30, 40, 50. E aí comecei a inovar, comecei a colocar outras coisas no sanduíche, né? Algum tipo de salada, algum tipo de. De forma que o movimento cresceu muito. Ao ponto de meu pai abandonar o serviço de garçom dele e vir ficar ali naquele trailer. Porque estava dando muita gente e eu não tinha mais condições. Começou a meio que trabalhar pra você, E então. tava chegando a época de eu voltar para Vitória. Aí ele abandonou e foi para lá tomar conta daquele negócio. Dali que surgiu a pizzaria do Tutim. Ali que surgiu. É. Que aí que quando ele veio e nós começamos a fazer pizza também. Começou a inovar. Só que a pizza era feita, a gente assava a pizza dentro de um fogão de 4 bocas. Assava 2 pizzas por vez naquele fogão. E às vezes dava muita gente. E as pessoas não tinham paciência de esperar porque o fogão não dava conta de assar. Aham. Aí dali começou, ele comprou um forno industrial, mas dentro daquele quintal ali mesmo. Aí depois com o tempo ele comprou uma casa maior, descendo no mesma rua, perto da estação ali. Ali tinha uma casa grande, um quintal grande, ele fez um galpão. E ali ele colocou o nome, Pizzaria do Tutim. E essa pizzaria em Moraes ficou até muito conhecida, todo mundo gostava muito da pizza dele. E eu comecei a trabalhar com ele lá. Quando ele veio com a pizzaria, eu já não vim mais. Porque eu havia ligado pro meu patrão que quando eu estava trabalhando no trailer, ele me dava uma comissão. Tudo que eu produzisse, eu tinha 10%. Sim. E eu produzia sanduíche. E eu vendia muito sanduíche. Então, nos dias de hoje, eu tinha um salário da farmácia de dia e tinha um salário à noite. Então, nos dias de hoje, eu estava ganhando assim, sem casar, um jovem. Nos dias de hoje, eu ganhava uns 5 mil reais, entendeu? Naquela época, como se fosse hoje. Era muito dinheiro para um jovem. Entendeu? E aí, eu liguei para o meu patrão, falei, se o senhor não se importar, eu não vou voltar para Vitória mais. Eu vou ficar aqui. Já que o Luiz não está aqui mais, ele morreu. Não, pode ficar aí então. Falei, então só avisa aí da baixa aí que eu vou continuar aqui. Porque eu estava ganhando muito. Sim. E eu continuei trabalhando aqui. E trabalhando lá no trailer à noite. Só que aí eu fiquei doente, porque eu trabalhava muito, me deu depressão, tive que ir para médico. Aí o médico falou, aí eu casei. E aí as coisas complicaram, porque aí era casamento, farmácia e trailer. E aí eu comecei a não dar conta, fiquei doente, o médico falou, ou você para de trabalhar, um dos seus trabalhos, senão o seu casamento vai acabar. Foi aí que eu comecei a ir para a igreja na época. Aí como meu pai já estava chegando, botando uma pizza, aí eu deixei e ele assumiu tudo. Mudou a pizzaria para outro lugar maior e montou Pizzaria do Tutim. Aí ficou com pizzaria e sanduíche e outras coisas, cresceu muito. Ficou uma pizza muito famosa na cidade. E eu continuei trabalhando na farmácia, casei e estamos aí até hoje. E meio que a pizzaria do Tutim partiu do trailer que você começou. No trailer que eu comecei. Aí seu pai logo deixou de sapateiro ou continuou? Não, ele trabalhava de sapateiro e à noite ele ia para a pizzaria. Até que chegou o tempo que ele não dava conta mais. Aí ele parou com o sapateiro também. Porque durante o dia ele tinha que administrar o que ele ia fazer de noite. Fazer as compras, ajeitar, preparar tudo para de noite funcionar. Né? Mas ele tinha só de garçom, mas de sapateiro continuou, né? Continua. É interessante que a sua vida, meio que de acordo com o crescimento de Amorés, você é uma pessoa que teve oportunidades e aproveitou as oportunidades também. Sim. As que eu tive, eu aproveitei. E foram essas que encaminhou a sua vida. Sim. Porque
Nessa época a gente não tinha muitas oportunidades. Né? Eu cheguei a fazer alguns concursos, fiz concurso de Vale do Rio Doce, de CEMIG, né? Mas não tive oportunidade de entrar nessas empresas e eu agarrei aonde que eu podia. Né? E eu continuei pegando a oportunidade que eu tinha. E foi até onde eu cheguei. Né? Quando nós chegamos aqui, você chegou assim e falou assim, sua história de vida, falar como é que você saiu da pobreza para a riqueza. Eu não sou rico. Uhum. Né? Não sou. Trabalhei muito, eu tenho minha casa, tenho minha família, né? Tem meu carrinho velho tá ali, tem uma moto velha, eu tenho minhas coisas. Meu filho hoje está casado, tem a casa dele. Né? Então eu não tenho riqueza financeira. Eu não tenho riqueza financeira, não. Eu tenho muita riqueza por parte da graça de Deus. Isso aí eu tenho. Não, Sim. muita riqueza. Mas eu não tenho nada de riqueza financeira, não tenho. Não conquistei nada disso. Entendeu? Mas eu acho que essa parte de financeiro, você deu muita sorte na vida. Não acho que é isso. Eu acho que cada pessoa tem uma história de vida. Sim. Cada pessoa tem um projeto de Deus na vida dele. Então tem pessoas que vão conseguir riquezas, que vão ter muitos bens, que tem ou que vão ter. Talvez o seu filho, nossos filhos, não sei. É um projeto que Deus estabeleceu na vida deles. Entendeu? O meu projeto que Deus estabeleceu na minha vida foi esse. Então eu acho que eu estou seguindo um propósito de Deus na minha vida. Sim. Deus tem um propósito na sua vida, como tem um propósito na vida de cada um aqui. Agora, você pode continuar dentro desse propósito ou não. E eu acredito que tem pessoas que saem fora de um propósito, de um projeto de Deus, e que não dá muito certo. Entendeu? A gente vê aí, às vezes, as pessoas, o fulano tinha muita riqueza e tudo, suicidou, ou perdeu tudo, ou fez aquilo. Não sei, talvez saiu fora de um propósito que Deus tinha, um projeto de Deus. Entendeu? E eu acredito que eu estou dentro de um propósito, né, que eu estou seguindo isso. E você é um homem realizado por todos esses propósitos terem acontecido e acontecer dentro de Amorés, a cidade de Amorés, te proporcionou a felicidade? Eu sou. Eu acho que Amorés, a cidade de Amorés ganhou muito, cresceu muito. Né? Quem viu como eu cresci dentro de Amorés, o que era Amorés e o que está agora, mudou muito, mas muito mesmo. Entendeu? A gente que está aqui, às vezes a gente não percebe tanto, mas uma pessoa que foi embora, quando ela chega aqui, tem muito tempo que ela não vem aqui, ela chega aqui, ela tem um impacto, porque mudou. Entendeu? Então, assim, eu cresci junto com a Amorés e tudo que eu pude alcançar, eu alcancei. Sou realizado? Sou realizado. Já falei, tem minha família, tem minha casa, tem meus filhos, né? Então eu estou realizado. Eu tenho saúde, né? Eu tenho uma vida tranquila, né? 30 anos que eu estou casado, né? 30 anos. Aí tem gente, mas você tem 30 anos e está casado com a mesma mulher? Sim. Quando eu cheguei, há pouco tempo atrás, eu fui passear com a minha esposa e a minha filha de 11 anos num determinado hotel. A gente conversando com o dono do hotel, aí eu falei com ele que eu tinha um filho de 20 e poucos anos, 23 anos, que estava casado. Aí ele olhou para ela, olhou para mim, olhou para minha esposa, olhou para mim, olhou para a menina pequena. Aí ele falou, mas esse outro filho seu é filho de outra mulher, né? Falei, não, é filho dela mesmo. A gente... Não, mas então tem quantos anos não casado? Falei, tem 30 anos. Você é 30 anos casado só com ela? Sim, só com ela. Então, assim, hoje a gente não vê isso, né? Hoje a gente não vê isso, né? Não vê isso. Então, assim, você está perguntando se eu estou realizado? Estou. Sim. Estou realizado espiritualmente, estou realizado na minha vida profissional. Né? E na vida familiar, né? Sim. Estou tranquilo, graças a Deus. Que bom. Gosto daqui. Vivi 2 anos e meio em Vitória,
Não foi uma experiência que eu vivi, aprendi muito, sofri muito, né? Mas se você falar assim, você quer voltar para lá, para trabalhar na empresa que seu patrão tem lá e tudo, me fizeram esse tipo de proposta, falaram, volta para cá, nós temos uma... Eu falei, não, não vou mais, entendeu? Então assim, não digo que não vou, que não, nunca mais vou, não pode dizer isso, mas eu pretendo não ir. Sim. Eu gosto muito daqui, criei minha família aqui, vivi aqui, nasci aqui. Se possível, vamos morrer aqui, vamos terminar a vida aqui. E já que você viveu esse tempo todo dentro de Aimorés, que recado você daria para os mais novos? Se tratando de Aimorés, o que você daria de conselho para eles sobre a cidade de Aimorés que você viu melhorar? Ó, conselho para os novos é o seguinte: a gente não tem muito recurso de mão de obra dentro de Aimorés. Então o que a gente vê muito são que as pessoas começam a estudar aqui. Hoje a gente tem a faculdade, alguns estudam, fazem faculdade, mas uma porta de emprego na nossa região, em Aimorés em si, é muito difícil. Sim. Então muitos vão embora. Eu só falo assim, não esqueçam da cidade da onde você saiu, não esqueçam da sua origem, não esqueçam dos seus amigos, não esqueçam dos seus pais, não esqueçam da escola que você foi gerado, a escola que te deu um suporte, que te deu um ensino, né? Não esqueça da sua família. Uhum. Aimorés, ela cresceu devido a isso, devido à escola, devido a alguns comércios que nós temos, devido à indústria que a gente não tem, mas nós temos aqui muitos fazendeiros que têm recursos, leite, gado, nós lembro disso. Então assim, para os mais novos, se esforcem, estudem, busquem ter um objetivo na vida, mas se encaixe dentro daquilo que é um propósito que nós já falamos aqui, que Deus tem para cada um. Você vai embora trabalhar, você vai embora estudar, como nós temos muitos aqui, filhos de Aimorés que hoje são médicos, são advogados conceituados, são médicos bem conceituados, são pessoas de um caráter que conseguiram esse caráter dentro de Aimorés. Criados aqui, com professores como Equimar, que morreu esses dias, Dona Lourdinha, entendeu? Tânia Tabosa e outros mais, que nos ensinaram, Dona Delminda, e tantos outros professores que teve aí, Zé Carlos, professor Antônio Tavares, Nivaldo, Eni, que está aqui, e esses homens, essas mulheres, que deram caráter a nós, eles que são responsáveis por isso, juntamente com os nossos pais. Então assim, palavra para os mais jovens, vivam isso, se lembrem disso, da sua infância, da onde você foi gerado, daquilo que você está indo embora, tudo bem, mas a sua raiz está aqui. Sim. Não esqueça de Aimorés. Não esqueça do seu berço. Do seu berço, isso aí.